Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, essa é a nossa aula revisional número 2, certo? Onde nós vamos estar abordando, nós vamos estar trabalhando os conteúdos de Primeira Guerra Mundial e crise de 29. Bom, como eu já trabalhei esses assuntos, o que eu vou fazer aqui com vocês é apontar os eixos centrais para a gente estar recapitulando e consolidando, né, os estudos desses grandes períodos históricos dentro da cabeça de vocês. Bom, se tratando de Primeira Guerra Mundial, para a gente entender o que aconteceu, nós devemos, obviamente, tratar do contexto, né, da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. E os pontos centrais para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse foram a disputa imperialista entre as potências europeias, assim como também a questão, né, a questão armamentista, né, o grande desenvolvimento bélico dessas potências durante esse período, e esse desenvolvimento de armas ele acontece alinhado a uma falsa paz, a chamada paz armada. Então, os países eles estavam se armando, eles estavam compactuando alianças, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente surgem dentro desse contexto, porém, existia ali uma falsa ideia de que as coisas estavam equilibradas na Europa, certo? Porém, elas não estavam equilibradas justamente por essa questão, né, das disputas de influência, na questão ali do imperialismo, certo? Além dessas questões, nós temos o aumento, né, dos nacionalismos. Surge ali o pan-eslavismo, né, ligado à questão ali, né, dos estados ali do leste europeu alinhados com a Rússia, assim como também o pan-germanismo. Após a consolidação da unificação da Alemanha, regiões próximas ali, né, ao próprio Estado alemão poderiam, de certa forma, ter algumas semelhanças, né, culturais e étnicas com os povos dentro da Alemanha. E isso era argumento suficiente para a Alemanha estar unificando essas outras áreas próximas ao Estado alemão, certo? Então esses sentimentos nacionalistas, assim como também o imperialismo, assim como também a política armamentista dos estados na Europa, vão ser os pontos centrais para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. E essa mesma Primeira Guerra Mundial vai ser algo extremamente inimaginável em termos de conjuntura, certo? A guerra em si, ela já era calculada, justamente porque esses estados estavam disputando algo em comum, que era a influência, né, imperialista. Por outro lado, né, a proporção que a guerra toma é algo que eles não imaginavam. Muitos desses países com discursos nacionalistas vão estar apontando que a guerra vai ser solucionada de maneira fácil, logo no início, quando a guerra toma os seus primeiros passos. Porém, o que acontece é uma guerra muito grande, algo que nunca tinha acontecido antes na história da humanidade. Uma guerra que vai envolver diversos grupos, vai envolver diversos avanços tecnológicos e também várias reviravoltas. E essa guerra vai se arrastar de 1914 até 1919, certo? Então, essa Primeira Guerra Mundial, ela fica conhecida também como a Grande Guerra, porque era a maior guerra que eles tinham visto até então, certo? Essa guerra, ela vai ser arrastada justamente pela questão ali das trincheiras. A dificuldade que as trincheiras vão promover, né, em termos de avanço, né, de um determinado exército no território adversário, vai levar essa guerra a se arrastar durante um bom tempo. E essa guerra ela só vai conseguir, né, ter um desfecho, né, positivo para o pessoal da Tríplice Entente a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra após um ataque germânico
né, em embarcações norte-americanas, né, que estavam fazendo comércio com a Tríplice Entente. Com a entrada dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, juntamente com o pessoal da Tríplice Entente, eles vão estar, né, no final da Primeira Guerra Mundial, promovendo ali uma série de punições à Alemanha, que era ali, né, tida como a principal responsável pela Primeira Guerra Mundial. E essa mesma Alemanha, ela vai sofrer diversas humilhações, como a diminuição do seu exército, a proibição da produção de armas, assim como também uma multa basicamente impagável para a Alemanha, certo? Assim como também tantas outras sanções. Então, os próprios países que punem a Alemanha, alguns deles vão ter representantes que vão realmente visualizar que a Alemanha nunca iria conseguir pagar aquela dívida, assim como também, em um determinado momento, a Alemanha iria furar, né, aquelas sanções, certo? Então, a Tríplice Entente, após derrotar a Alemanha, pune a Alemanha com diversas multas, diversas proibições, e além disso vai ser formada também, não a ONU, mas sim a Liga das Nações. Então a ONU, ela vem depois da Segunda Guerra Mundial, e a Liga das Nações, ela vem depois da Primeira Guerra Mundial, certo? E essa Liga das Nações, ela vai ser chefiada, obviamente, pelos Estados Unidos. Vai ser uma ideia dos Estados Unidos para tentar promover a paz entre as nações. Porém, a Liga das Nações não vai conseguir, né, de certa forma, equilibrar as disputas que vão ocorrer durante ali, né, as décadas de 20 e 30, e ela não vai conseguir barrar os avanços, né, dos totalitarismos na Europa, que vão ser, né, os principais agentes ali da formação da Segunda Guerra Mundial, certo? E os Estados Unidos, após ajudarem a derrotar, né, a Alemanha, assim como também, né, a Itália, eles vão estar mandando, né, bem dizer, na economia mundial, mandando na política também mundial, já que os Estados Unidos, eles quase não foram afetados pela Primeira Guerra Mundial, e ainda por cima eles estariam comercializando muito mais, estariam exportando muito mais para esses países, onde tanto os derrotados quanto os vencedores, né, da Primeira Guerra Mundial estariam, né, com problemas logísticos que a guerra teria promovido. Né? Muitas fábricas quebraram na Europa, muitas pessoas morreram, cerca de 1/3 da Europa morre durante a Primeira Guerra Mundial, e, obviamente, a produção, e os próprios países estariam desorganizados. Os Estados Unidos, em virtude disso, vão estar exportando muito durante a década de 20, né, durante a primeira metade da década de 20, e, além disso, eles vão estar, né, cobrando empréstimos, né, que eles vão estar concedendo a esses países. Então, os Estados Unidos vão estar por cima. E internamente, essa produção norte-americana também, né, vinha cada vez mais sendo consumida pela própria população estadunidense. Então, os Estados Unidos conseguiram, durante ali o início da década de 20, o sonho, né, de quase todos os países dentro de um contexto, né, capitalista, que é exportar muito e, ao mesmo tempo, você ter um consumo interno muito grande, certo? Com um consumo interno muito grande, a sua economia ela vai cada vez mais se aquecendo. Mais pessoas vão tendo a possibilidade de ter emprego, e, consequentemente, com mais pessoas tendo emprego, a renda vai aumentando, já que, né, com menos pessoas desempregadas, menos salários menores, certo? Então, o que acontece nos Estados Unidos é um verdadeiro crescimento econômico e toda uma euforia popular, né? As rádios, né, a cultura norte-americana, ela vai ser toda afetada por essa lógica, né, otimista
devido a essa questão econômica, né, de aquecimento, de grandes, né, expansões por parte da economia estadunidense. Né? Eles produziam diversos produtos, né, em larga escala, e esses produtos estavam sendo vendidos tanto dentro do país quanto fora, certo? Ao fabricarem vários produtos, eles vão estar a todo momento inovando, e aí vai surgir, né, a implementação do consumismo através do American Way Life, né, que é o jeito americano. O jeito americano era o quê? Você comprar tudo aquilo que você quer, não que você precisa, mas que você quer, certo? E dentro dessa questão do American Way Life, vai surgir também toda uma lógica de publicidade para fazer com que as pessoas queiram comprar um produto mesmo sem ela ter a necessidade de comprar aquele produto, certo? Então, por isso que eu falo, o consumismo ele surge de certa forma através do American Way Life. Então, cada vez mais, né, vendendo, essas empresas elas vão achar que não existe um teto, não existe um limite. Eles vão produzir cada vez mais e cada vez mais os seus produtos vão ser consumidos. Porém, durante a segunda metade do século XX, os países da Europa vão começar a se reestruturar, certo? Então eles já não vão estar consumindo tanto, certo? O que leva ao quê? Se esses produtos produzidos pelos Estados Unidos estão, né, aumentando, eles devem parar de ser produzidos, diminuírem o número de produção, já que os mercados que antes compravam os seus produtos, eles não vão estar mais comprando na mesma quantidade, certo? Moral da história, se eu continuar produzindo em larga escala, mesmo sem ter alguém para comprar, esse produto vai ficar no estoque, certo? E é o que acontece nos Estados Unidos. Nos anos seguintes ali, né, do fechamento da década de 20, cada vez mais algumas empresas vão começar a ter problemas com o acúmulo de produtos no estoque. E toda a lógica, né, de produção, ela precisa do capital de giro. Se você começa a acumular muito um produto, você não tem o dinheiro para pagar o que você investiu, certo? Então, essas empresas vão começar a pegar empréstimos em bancos, certo? E esses bancos, né, em alguns casos, vão conceder esses empréstimos. Porém, essas empresas ainda assim, elas não vão conseguir controlar a situação. Então, o que eles vão fazer? Vão começar a demitir funcionários. Tentando controlar esse problema, ao tentar, né, demitir funcionários, eles vão ter um problema em quem consome dentro do país. Já que se aquele funcionário antes tinha um salário, ele vai deixar de ter, consequentemente ele deixa de comprar produtos de outras empresas. Então, mais empresas vão estar tendo problemas, vão estar quebrando, e mais empresas vão estar demitindo funcionários. Durante toda a década de 20, o que acontecia nos Estados Unidos era que muitas pessoas tinham, né, uma certa familiaridade, um certo hábito de investir na bolsa, certo? E a bolsa, ela funciona com o quê? Com as cotas, com as ações. As ações são percentuais, né, da produção, do lucro das empresas. E quando um indivíduo, né, quebra, o que ele vai fazer? E se ele tem uma determinada ação, ele vai tentar vender aquela ação para se manter, certo? Então, durante ali, né, os meses finais do ano de 1929, as pessoas vão começar a vender muito as suas ações, e os grandes empresários, vendo que essas pessoas estão vendendo as suas ações, eles também vão tentar fazer isso. Até que, numa sequência, né, no mês de outubro de 1929, nós vamos ter a terça-feira negra e depois a quinta-feira negra, certo? E esses 2 dias fatídicos, eles vão ser marcados por uma grande venda de ações, e quando todo mundo resolve vender as suas ações ao mesmo tempo, o que acontece é simplesmente que essas ações elas não vão conseguir ser revertidas em dinheiro, já que, né, todo mundo vendendo, os bancos, as empresas, o próprio mercado, a própria Bolsa de Nova York não vai ter como pagar esses fundos. Então, né, vai acontecer o quê? A quebra da Bolsa de Valores.
Com a quebra da Bolsa de Valores, todo aquele círculo vicioso, né, que foi ali, né, explicado para vocês antes da venda dos títulos, das ações, ele vai continuar e ele vai aprofundar a crise nos Estados Unidos. Com o aprofundamento da crise nos Estados Unidos, outras economias capitalistas mundo afora também vão conhecer uma crise. E essa crise ela vai mudar o mundo, já que com a perpetuação da crise, esses países vão recorrer a, a escolhas que as pessoas vão julgar mais fáceis, certo? Porque vão surgir lideranças que vão chegar dizendo que vão resolver o problema das suas economias, pregando ódio a determinados grupos. Então, eles alegam que as soluções estão atreladas a perseguições de determinados grupos, certo? Então, os regimes autoritários, os regimes totalitários, os regimes fascistas, eles surgem justamente após toda a crise de 29, certo? Todo o contexto de crise econômica após a quebra da Bolsa de Valores, certo? Por isso é importante estudar, né, a crise de 29. É uma crise do sistema capitalista, mais especificamente a maior crise do sistema capitalista, e essa crise vai causar ali o aprofundamento, né, ou a crise, né, social e política em diversos países, né, através do surgimento, né, dos regimes fascistas, nazistas, né, e o totalitarismo como um todo. Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido, né, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a crise de 29. Tudo isso tem uma conexão, certo? E espero que vocês tenham entendido. Bom, acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima, galera.